né? Estamos já encontrando depois de alguns anos, né, Ana Paula? Professor Fábio, que eu tive a oportunidade, que eu acho que não acredito que ele não esteja aí, mas é um cara que eu tenho, né, um carinho imenso por ele, apesar da distância. Para quem não sabe, eu trabalhei um tempo no Manuel Borba, né? Logo depois saí, porque foi quando eu passei nesse último concurso, fui tomar posse e fui trabalhar no Colégio Integral. E hoje eu trabalho no ginásio pernambucano aqui da Cruz Cabugá. Então, eu também, por pouco tempo, fiz parte aí da família Manuel Borba e fico muito feliz em saber que Cíndia está nessa equipe, porque é uma troca muito bacana. A equipe é uma equipe, pelo menos na minha época, era uma equipe fantástica, eu tenho certeza que hoje continua sendo uma equipe fantástica, e chegou essa cereja do bolo aí, Cíndia, com essa pegada completamente, né, inovadora, né, sobre a educação. O que a professora Ana Paula falou é uma verdade, a gente está precisando se reinventar, né? Então, a gente transforma o nosso quarto em estúdio para poder fazer com que os nossos alunos se mantenham vivos e ativos, né? E só para concluir esse meu início, Cíntia, se você me permite, é muito bom falar sobre um assunto pelo qual a gente tem um amor, né? Eu digo que você sabe que a gente fez a área de letras, mas eu sempre direcionei os meus estudos para a questão linguística e nunca abandonei a literatura por amor, porque eu acho que a literatura, como diria Castro Alves, lá no século XIX, já fazendo uma citação do poeta dos negros, a literatura, ele diz que a leitura, os livros liberta, né? Os livros, livros à mancheia, né? Então, quando Castro Alves diz isso, ele está dizendo, vamos dar livro para o povo, vamos dar leitura para o povo, vamos fazer com que o povo leia e, sobretudo, tirem as amarras, né, que nos cercam, principalmente em um momento tão tenso que o nosso país vive, né? Um momento de tanta regressão, né? De tanta, enfim, sem entrar no viés político, mas um momento que a gente precisa cada vez mais se libertar dessas amarras, e eu acho que a literatura é um caminho divino, perfeito para isso. Pronto. Então, gente, agradeço aí. Alguém mais quer falar? Alguma professora, coordenadora, Ana Paula? Não, acho que o silêncio quer dizer não. Acho que não. Vamos ao que interessa. Então, gente, a gente, como eu disse, é a literatura aplicada à produção textual. A gente vai fazer um passeio na literatura, tá? Especialmente brasileira. O que não impede de a gente fazer algum apontamento estrangeiro também na literatura, porque se trata da sua redação. Por mais que, para quem vai fazer o Enem, você tem que focar no Brasil, o seu repertório, ele pode sim ser estrangeiro, só que na língua portuguesa. Como é que é isso, Cíndia? Eu posso falar sobre uma citação de Durkheim, de Rousseau, que não são brasileiros, mas eu vou escrever a citação dele, a frase dele em português, claro, porque o que importa, na verdade, é a ideia dele para o meu texto, né, para a minha discussão, certo? E aí também, se vocês tiverem alguma dúvida, novamente eu repito, perguntem no chat, que eu vou ficar acompanhando o chat, juntamente com o professor, para não estar atrapalhando a voz dele, e as professoras também, se quiserem intervir, é só desativar o microfone. Então, quem pode desativar o microfone, coordenação, direção, porque eles vão esperar o momento certo para fazer esse apontamento e não vai ficar com microfonia, tá bom, gente? Porque a gente já está com quase 100 alunos na sala, então imagine o barulho de um e de outro, né, o chiado que vai causar, certo? Peço a ajuda de vocês e a colaboração. E a gente começa com quietismo, né, professor? Isso. Antes de mais nada, assim, é tão importante a gente quebrar alguns paradigmas, sobretudo essa ideia, que eu acho que a gente consegue fazer isso de uma maneira muito produtiva, de desconstruir essa ideia que a aula de língua portuguesa, ela é dada como nos foi apresentado em 1902, na época que o Euclides da Cunha publicou Os Sertões. A gente tem que parar, né, de ver os estudos linguísticos, a linguagem como é uma aula apenas de gramática, é uma aula apenas de redação, é uma aula apenas de literatura, é uma aula apenas de interpretação. Não existe isso, graças a Deus. Na década de 70, o Brasil passou por um momento muito interessante, que foi a virada pragmática, né, e como... Então, na aula de gramática, eu posso fazer uma citação literária
e a partir daquilo, ali, trabalhar figuras de linguagem, né? Na aula de redação, como a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje, eu posso trazer uma contribuição da literatura. Na aula de interpretação de texto, eu pego o gênero reportagem e trabalho um elemento de uma conjunção e vendo o sentido daquela conjunção, ou seja, o quão isso é importante e o quão isso ainda abre um leque maior. Porque eu já tive essa experiência e vivo essa experiência lá no ginásio pernambucano, de eu estar dando aula e de vez em quando vem um professor de história que está no horário livre dele e ele entra na minha aula para dar aula comigo. Então, se eu estou dando uma aula de romantismo, o professor traz a contribuição da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. E é isso que o currículo do Estado, né, sobretudo com essas mudanças a partir do novo ensino médio, defende. Né? É a interdisciplinaridade, é a interdiscursividade, é a intergenericidade. O Enem é uma prova que, graças a Deus, é uma prova liberta dessas amarras. Então, numa questão de literatura, você tem história, geografia, e se brincar, ainda tem um dado estatístico matemático. Né? Eu sempre falo, quando eu estou falando de interdisciplinaridade, eu lembro de uma vez que eu estava com um grupo de amigos em um bar, na beira-mar, e um professor de matemática chamado Rivaldo, ele disse para mim, eu duvido você encontrar biologia, química dentro da literatura. Lógico que temos. Temos o poeta Augusto dos Anjos, né? O poeta da tabela periódica, né? O cara que vai colocar elementos químicos dentro de um soneto, que é uma forma clássica e tradicional de poesia, né? Como refutar a presença da biologia na literatura, né? Se a gente tem o naturalismo, o realismo, que teve como base, né, ideologias do século XIX, que são manifestações científicas, o materialismo filosófico, né, o cientificismo, o evolucionismo de Darwin. Então, assim, são áreas que estão dialogando sempre. Então, isso para o nosso aluno, eu acho que contribui bastante. Quando a gente vai falar do quietismo, Cíntia, a gente está falando de um momento que os livros didáticos trazem, e alguns até a gente sabe que cometem uns certos desvios, porque falam do quietismo como escola literária. E o quietismo não é escola literária. Quando nós, professores, estamos falando de quietismo, nós não damos aula de literatura. É importantíssimo que isso fique claro. A gente não dá aula de literatura, a gente dá aula de história do Brasil. Né? A gente não dá aula de literatura ali. Então, nós temos no quietismo um momento, não é um movimento, mas é um momento que a chegada da coroa portuguesa, a chegada dos colonos portugueses ao Brasil, né, e é a literatura de informação. Os textos daquele momento, como as crônicas, né, que havia naquele momento, eram de critério apenas informativo. Né? Então, era informar o rei de Portugal o que é que acontecia aqui. E aí a gente vai ter um documento precioso desse momento, que é a Carta de Perovage e Caminha. Né? A gente vai ter um momento da nossa história que é uma necessidade gigantesca de resgatar a fé das pessoas. É importante a gente lembrar que, quando a gente estuda barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, no Brasil, esses movimentos já têm começado na Europa. O barroco começou no Brasil 40 anos atrasado. Né? Foi depois 45 anos atrasado, na verdade, que a gente sabe que o processo de catequese, né, dos índios, até com José de Anchieta, né, enfim, né, a primeira missa rezada, etc., etc., começa mais de 40 anos depois dos anos de 1500. Né? Tem aqui aquela dúvida, será que Vicente Pinzón veio por aqui, né, o navegador espanhol? Se ele tivesse vindo de fato, eu acho que a gente estaria falando espanhol hoje, não português. Né? Mas, assim, na literatura quientista, no quietismo, a gente está falando de uma literatura de informação, né? Os textos, em especial a Carta de Perovage e Caminha, é uma carta extremamente verdadeira, denotativa, seu sentido real, sem alegoria, sem enfeite, sem maquiagem, mas é uma carta que ela é fundamental para outros movimentos estéticos. Porque a Carta de Perovage e Caminha, que mostra, por exemplo, né, o nosso índio em sua essência, o índio como de fato ele foi encontrado, o índio pré-cabralino, aquela carta, muita gente não sabe, serve de inspiração para um escritor lá do século XIX trabalhar o índio de uma maneira completamente diferente daquela que ele viu na carta, que foi José de Alencar. Né? Eu tenho certeza que José de Alencar não leu na Carta de Caminha, do Perovage e Caminha, uma Índia tão bela como Iracema,
ou índio tão belo, tão guerreiro, tão bonito como o Peri, né? Porém, a gente vai ter uma inspiração na Carta de Caminha, né, no texto informativo de como era aquele silvícola, como era aquele índio, em sua essência, o índio pré-cabralino, né, para José de Alencar no século XIX. Né? E aí, assim, vamos falar do quinhentismo. Como citar o quinhentismo e em que situações citar o quinhentismo? A gente está falando de redação do Enem, e Cíndia, ela pode falar com a perícia muito maior do que eu. Cíndia, ela é corretora do Enem há muitos anos, enfim, e ela me ajuda muito também com isso. Mas a segunda competência da redação, sempre digo isso, né, amiga? A segunda competência da redação, para mim, era a pior de todas. Ela é a mais complicada, é aquela que eu mais cobro dos meus alunos, é aquela que é a mais chata, é aquela que exige mais, porque em apenas uma competência... Ou você sabe ou você não sabe, né? Ou você não sabe. Ou você sabe fazer uma redação, que é a dissertação argumentativa, Isso. Ou você entendeu o tema ou você não entendeu. Se Isso. você não sabe a competência 2, desista, porque o resto não adianta. Não adianta ter boa gramática, não adianta ter boa coesão, não adianta saber uma proposta de intervenção. Por isso, a importância da leitura, porque você tem que acumular conhecimento para ser bom na competência 2. Se a gente... Eu digo aos meus alunos, lógico que brincando, Cíndia, mas eu digo assim, gente, se vocês garantirem 200 pontos na segunda competência, não precisa fazer mais nada, tá tudo certo. Vem aqui me dar um abraço. Porque garantir 200 pontos naquela competência ali não é para qualquer um, né? E o repertório sociocultural, ele vai nos ajudar muito. Porque a segunda competência exige 3 coisas em uma só. Primeiro, entender o tema. Entender a proposta, ou seja, interpretação pura. E muitas vezes vem um tema que o aluno interpreta completamente diferente, né? A primeira coisa. A segunda, relacionar o texto, né, com outras áreas do conhecimento. Então, esse aluno precisa ser, sobretudo, um aluno leitor. Me lembro, inclusive, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes dizia que, antes de ser um bom escritor, sou, antes de tudo, um exímio leitor. Né? Então, para Vinícius de Moraes ser quem ele foi, o nosso pai da Bossa Nova, né, o cara que, em pleno modernismo, escreveu soneto, uma forma clássica, lá de 1400 bolinha, a literatura da Idade Média, Vinícius de Moraes dizia, olha, o que eu sei, eu devo a leitura. Né? E a terceira coisa é escrever um texto dissertativo argumentativo, que para muita gente ainda é um bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá. Eu tenho a literatura quinhentista, eu tenho a Carta de Perovage de Caminha, eu tenho as crônicas, eu tenho a literatura de catequese, eu estou falando dos primeiros anos do século XVI no Brasil, né? Eu estou falando de um momento em que houve a maior construção de igreja católica em nossa terra. Né? Então, cidades como Igaraçu, Olinda, a cidade que eu moro com muito orgulho, né? Eu boto a cabeça aqui na janela de casa, dá para ver a Igreja da Sé, a Igreja do Amparo, a Igreja do Guadalupe, né? A do Guadalupe é neoclássica, é mais recente, mas a Igreja da Sé, a Igreja do Mosteiro de São Bento, então a gente está falando de uma época do Barroco, né? Então, veja, como contribui isso na hora da minha redação? Vamos lá, eu estou me lembrando, Cíndia, sem esquecer de Salvador, tá? Sem esquecer de Salvador, tá? A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, né? Aquela parte barroca, toda histórica que tem ali em Salvador, aquelas igrejas, né? Os seminários, a Capela Dourada também, no Recife Antigo, né? Mas vamos lá, eu estava me lembrando daquele tema, assim, que caiu sobre caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Acho que tem uns 4 anos que caiu esse tema, 4 ou 5, eu não lembro. Mais ou menos isso, né? 3 anos. Tem uns 3 anos, né? E aí, poxa, já falando de intolerância religiosa. Luiz, caberia citar, dentro da minha redação, esse período da catequese dos índios, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. No tema de combate à intolerância religiosa, a gente vai ter ali toda uma situação criada, inclusive, pela Igreja Católica. Né? Porque quando o Barroco vem para o Brasil, ele vem com uma finalidade, catequizar. A Europa passava pela grande revolta, que foi a revolta, né, no cunho espiritual, que foi a reforma protestante. Então, a Igreja Católica, ela passa a perder fiéis. Se ela perde fiéis, ela perde dinheiro. Isso não é bom. Né? Então, a descoberta do Brasil, ou melhor, o achamento do Brasil, como diz a própria Carta de Caminha, caiu como uma luva. Eles encontraram aqui uma porrada de índio, tudo pelado,
né? E isso chamou bastante a atenção deles, porque eles colocam isso na carta, que eles estavam pelados, né? Eles encontraram muitos índios e disseram, bom, o objetivo que Vossa Alteza há de fazer nessa terra será salvar a esta gente. Não, o índio não precisava ser salvo de absolutamente nada, estava tudo bem. Castro Alves não diz isso em relação ao descobrimento das Américas? Quando Castro Alves, em navio negreiro, ele diz para Cristóvão Colombo, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Ou seja, Colombo, fica quietinho, não descobre as Américas, não. Se é para fazer esse povo de mortalha, se é para trazer mão de obra barata, escrava, né? Fica quieto, não vem descobrir América nenhuma, não. Fica na tua aí, né? Então, a gente, dentro de um tema como intolerância religiosa, a gente traz, sim, a época do descobrimento do Brasil, porque foi a época em que os índios foram obrigatoriamente catequizados. Os índios eram politeístas, ou seja, o processo de intolerância, amiga, não começa quando a gente fala apenas das religiões de matriz africana. O processo de intolerância religiosa começou bem antes dos negros chegarem ao Brasil. Começou quando não foi respeitado o politeísmo indígena. Gente, isso é muito sério. Nós estamos falando de civilizações que foram devastadas. Nós estamos falando de pregadores como José de Anchieta, dentre outros, que pregavam em latim e os índios falavam tupi. Então, se eu soubesse falar japonês e começasse a falar japonês, e desse essa aula aqui para vocês, que não é uma aula, é um bate-papo, é uma troca de aprendizado, claro, em japonês, vocês saberiam, vocês me entenderiam? Então, porque o índio tem que entender. Se a gente lê, com os meus alunos do primeiro ano, quando eu dei aula até no Manuel Borba, eu trabalhei com turmas de primeiro ano, nós lemos esse texto. Né? Eu sempre sugiro aos meus alunos, leiam, por favor, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tem 19 páginas. A linguagem não é das melhores, mas leia, porque você vai ver que em pouquíssimos momentos da carta fala sobre exploração. É incrível. Ele diz que não sabe se tem ouro, se tem minério, se tem o que fazer. Ele só fala do solo, que é muito rico, que é uma terra cercada por águas, que o que plantar aqui, qualquer coisa dá, tá tudo certo. Mas ele fala que a grande missão da coroa portuguesa será de, abre aspas, salvar a esta gente. Fecha aspas. Ou seja, em um tema de intolerância religiosa, se eu trago a literatura de catequese, lá do início dos primórdios da formação do povo brasileiro, eu melhoro o meu repertório sociocultural. E é um problema que existe até os dias de hoje. Porque, veja, Cíndia, vamos fazer uma ponte. O problema começa quando o politeísmo indígena é desrespeitado, quando o português pisa nesta terra. Pisou, catequizou. O problema começa aí. Vamos dar um pulo? Vamos. Chegamos a 1930. Luiz, que pulo é esse, Luiz? Tu pulou todas as outras escolas literárias. Pulei para provar, amiga, que a literatura, que a arte, ela é atemporal. A gente tem que parar de dizer, porque barroco é aqui, acabou barroco, começou o arcadismo, acabou o arcadismo, começou o romantismo, é assim? Não é assim. Se você quiser, eu provo para todos vocês aqui agora que tem barroco agora, perto da gente. Eu pego meu computador, mostro a varanda aqui de casa e vocês vão ver o barroco vivo, que é Olinda. Se quiser ver arcadismo, a gente pega... Olinda, Marco Zero, música de Caetano Veloso. Caetano Veloso, né? Ah, mas arcadismo não existe. Vamos pegar um ônibus de turismo e a gente vai para o interior do estado. Quando a gente vai subir na Serra das Russas, do lado direito tem as vaquinhas ali, ó, no campo, comendo capim, no pasto. Aquilo é uma cena bucólica, é uma cena árcade. Ah, mas não existe mais romantismo. Mentira. Só é você ligar o som aí e ouvir Marília Mendonça. Aquilo ali é... Nada contra Marília Mendonça, tá, gente? Minha esposa adora. Eu não, ela adora. Mas Marília Mendonça é o quê? É um neorromantismo. O que Álvares de Azevedo fazia lá, aquele sofrimento, aquela melancolia, aquele pessimismo de Álvares de Azevedo, de Lord Byron, que falava de morte, lá na Inglaterra, Marília Mendonça vai fazer aqui. Alô, porteiro, tô ligando para te avisar que a partir de agora eu estou solteira. Olha aqui é o lírico lascado. Esse é o lírico tá lascado. Percebe?
Ok? Então, quando a gente sai ainda do tema, quando a gente está ainda no tema de intolerância religiosa, a gente vê, sim, que o problema não começou com os negros, não. O desrespeito e a intolerância começou quando a catequese se instaurou no Brasil pelos padres da Companhia de Jesus. Tá, Luiz, mas tu fizesse um pulo e não fechasse tua ideia, é verdade. O problema começou aqui, tá? Estamos no início da formação do povo brasileiro, os índios. Os portugueses chegaram. Tá, Luiz? Vamos dar um pulo? 1930. A Bahia de Jorge Amado. Não preciso falar mais nada. Jorge Amado é o cara que, dentro da literatura brasileira, fez o que, me desculpe a ausência, senhor Machado de Assis, que eu te amo, mas o que Machado não fez. Jorge Amado desafiou os dogmas da Igreja Católica, porque Jorge Amado colocou dentro das obras literárias o sincretismo religioso, a mistura do candomblé e do catolicismo. Em plena década de 30, década em que a gente vai ter o Estado Novo, década em que a gente vai ter um Getúlio Vargas dando o pontapé inicial para o que vai culminar em 64, com o golpe militar. E ainda tem gente que chama aquilo de revolução, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, assim, veja o problema, Cíndia, que perdura. Estamos falando de intolerância religiosa, tá, amiga? É um problema que perdura até os dias de hoje. Jorge Amado deu uma entrevista, não sei se vocês sabem disso, mas Jorge Amado deu uma entrevista na época que ele foi para um casamento em Salvador, e um casamento em um terreiro de Umbanda, né, de candomblé. Gente, no meio do casamento, a polícia chegou, destruiu todo o terreiro, agrediu a mãe de santo que foi hospitalizada e destruiu, acabou com a festa, acabou com tudo. É diferente do que a gente vê nos dias de hoje? Não é. A gente tem um problema de intolerância religiosa que permeia a nossa história sociocultural. Então, se eu trago isso dentro da minha redação, eu não sei se você que você perita em redação do Enem, eu não sei se o aluno perderia. Pelo contrário, eu acho que contribui com ele. E olha que a gente ainda está no quinhentismo. Professor. Contribui sim. Então, esse foi o ponto de vista que a gente poderia abordar, repertórios que a gente pode abordar sobre intolerância religiosa. E se os estiverem anotando aí, você pode anotar, né, pode escrever na sua redação, sobre o ponto de vista do quinhentismo, uma vez que o professor falou da origem do problema aqui no nosso país, como também do ponto de vista da contemporaneidade e ainda mais sobre o modernismo, quando ele trouxe 1930, com a obra também de Jorge Amado, né? A gente pode ver isso em Capitães de Areia. Capitães de Areia, é um exemplo de obra, porque é muito comum o aluno querer uma obra específica. Você pode colocar essa obra específica, mas você pode falar somente do próprio autor, né? Em que trazia de maneira geral em suas obras. Não necessariamente eu tenho que especificar a obra, tá? Caso você esqueça também, ou caso você não tenha lido essa obra. Ô, Cíndia, eu já consigo enxergar... Por favor, desculpa. Não, só concluindo. No quinhentismo, além de intolerância religiosa, que está atrelado, né, diretamente a essa mesma temática, um tema como a questão do índio no Brasil, que pode ser um possível tema também de redação, vocês também podem trazer a questão, a visão do índio, a partir da visão sobre o índio pelo Vaz de Caminha, o próprio quinhentismo pode trazer a visão do índio no romantismo, primeira fase, que a gente vai chegar daqui a pouco lá no romantismo, para falar melhor essa visão sobre o índio, né, que é o século XIX, e a aculturação desse índio. O processo de aculturação. A imposição da religião católica, né, imposta pelo português, né, a imposição de somente um Deus centralizado, como essa aculturação é de forma geral, não é só religiosa, é linguística, é costume, são rituais, tudo sobre o índio foi tirado e imposto, perfeito, né? Perfeito. Então, quando a gente tem um tema sobre índio, a questão do índio, a gente não tem que pensar só, ei, do que está acontecendo com o índio hoje? A gente pode contextualizar historicamente, tá? E na literatura. E a literatura, Cíndia, até onde eu me lembro, a literatura brasileira, ela tem 4 índios completamente diferentes. São índios completamente diferentes. A gente tem esse índio, né? A gente tem esse índio do quinhentismo, que ele é original de fábrica, é aquele índio de verdade, como eu disse, é o pré-cabralino.
A gente tem o índio no arcadismo, Uruguai, Basílio da Gama. Isso. Né? A gente tem o índio que é completamente... É o índio que já é fruto de Rousseau, no mito do bom selvagem. Né? A gente tem o índio do romantismo, José de Alencar, que aquele índio ali não existe, ele é influenciado diretamente pelo cavaleiro medieval. E a gente tem o índio do modernismo, Macunaíma, que é justamente uma desconstrução desses outros que eu falei. Né? É a miscigenação. É a miscigenação. E detalhe, você falou aí desse processo de aculturação, o nosso aluno, ele pode citar o Fera, o candidato, ele pode citar, inclusive, aqueles versinhos na redação do Oswald de Andrade. Em seu poema Erro de Português, lembra? De Oswald de Andrade? Não, pronominais não, é Erro de Português. Erro de Português, certo. Quando o Oswald de Andrade, lá no Modernismo, ele diz: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse numa manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, quando o Oswald de Andrade traz, através do poema Piada, né, a brincadeira, a greia que ele faz, essa ideia que o português vestiu o índio, é que vestiu não só no sentido de colocar roupa no índio, mas é vestir o índio de sua cultura europeizada. Sim. Né, de sua cultura branca. Né, de sua cultura teocêntrica, eurocêntrica, né? Então a gente traria aí o Oswald de Andrade para essa citação, sem problema nenhum, trazendo esse índio como uma vítima desse processo de aculturação. Rapidinho, Claro. A Camila, ela disse que assistiu, né, por coincidência, no domingo, essa temática de intolerância religiosa. Num repórter, uma mãe, ela acabou perdendo a guarda da filha, justamente por conta de um ritual no terreiro, né? De terreiro, alguma coisa assim. Eu vi alguma coisa assim, eu vi anunciar a matéria. E é complicado, porque a gente tem um país laico, mas ele ainda é predominantemente católico. E muitas leis, né, da nossa Constituição, muitas leis foram feitas sob um viés cristão. Não é à toa que a gente tem tanto feriado cristão, né? E só em 88 foi que houve essa separação do Estado com a Igreja, mas muitas leis e o nosso convívio, de uma maneira geral, é muito influenciado pelo cristianismo, né? Por isso que ela perdeu a guarda, né? Eu vi uma reportagem sobre isso. Só uma curiosidade, por falar em questão de Estado laico, eu gosto muito de ler aquele Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, é claro, e gosto também de ler muito Leandro Carnal. E aí eu estava assistindo a uma entrevista de Leandro Carnal na CNN, que ele faz um programa toda noite, é o Tonight. Muito bom. E aí um dos temas foi a ideia do Estado laico. Foi semana passada, eu acho isso, uns 15 dias. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Perguntaram para ele que viram no Congresso Nacional uma imagem de Jesus Cristo crucificado. A imagem do crucifixo, Jesus ali no Congresso. E estava tendo uma reunião, uma votação, alguma coisa assim. E aí a repórter perguntou, né, fez com que ele fizesse aquele comentário e tal, e Leandro Carnal, ele foi muito perspicaz no comentário dele. Ele disse: eu fiquei com pena de Jesus naquela situação. Porque quando Jesus foi crucificado, ele estava ao lado apenas de 2 ladrões. Já no Congresso... Eu vi isso aí que ele falou. Então eu achei fantástico aquilo. A imagem de Cristo no Congresso, e Leandro Carnal, no Calvário, Cristo só tinha 2, um de cada lado. E no Congresso, é ladrão cabeça, né? Então, assim, essa ideia desse Estado laico, assegurado por lei, do nosso país. Bakhtin, que é um pensador russo, você conhece, Cíntia? Ele diz: a última coisa que se muda na sociedade é a cultura. Né? Então, essa ideia do preconceito religioso, da intolerância religiosa, do machismo estrutural, tudo isso aí é um processo cultural, infelizmente, que vai levar um bom tempo para ser resolvido. E aí eu traria, inclusive, com proposta de intervenção, a educação. Eu acho que ele trazendo novamente Jorge Amado, parafraseando Castro Alves, libertadora. Podemos sair do quietismo? Senão a gente vai Sim. Até o Jornal Nacional hoje. Verdade. E aí a gente falando, né, sobre a primeira escola literária do Brasil, que é o Barroco, né? Uma vez que na Europa ela já estava acontecendo, né? Então ela chegou aqui no Brasil
de uma forma tardia, devido ao momento que o Brasil estava passando, que tudo isso aí que você já comentou, né? Quem quiser Eu acho, assistir, amiga, que quinhentismo é e só ver barroco depois. são dois momentos que a gente pode citar em temas como intolerância religiosa, porque tudo isso que eu falei está dentro É do uma universo barroco. continuidade. Isso. Religiosamente falando, há uma continuidade. E Isso, historicamente falando também, né? A gente tem uma exatamente. continuidade aí. E isso vai estar atrelado diretamente com o ser humano. Essa Uhum. questão religiosa, a questão da fé, a questão da escolha, a questão até do seu comportamento preconceituoso, vai estar atrelado ao ser humano. E o barroco tem muito disso, né? Da questão do dualismo, a dualidade, o ser O humano. conflito, né? Conflito interior, aquela angústia do autor, né, do escritor, do homem em si, que a gente fala barroco, como você disse, mas até hoje, por se tratar de ser humano, a gente tem barroco hoje a partir do homem, porque quem nunca esteve diante de uma dúvida? A gente tem dúvida, às vezes, até para vestir uma roupa para sair, não é? Isso. Na hora de escolher alguns caminhos, qual profissão eu vou fazer para a minha vida? Eu tenho mesmo que Isso. cursar alguma área, eu tenho mesmo que fazer algum curso na faculdade. Quer dizer, a gente vive essa angústia, Essa dualidade, né? essa Que dualidade é tipicamente interior. humana, ela é característica, ela é algo próprio do ser humano. A dúvida, vai ou não vai, né? Caso ou não E, caso eu compro uma bicicleta, né? Os questionamentos humanos. Ou Cíntia, uma observação, duas, na verdade. A primeira é que, quando a gente está falando em barroco, é importante deixar claro para os nossos alunos que, para ser considerado um texto do barroco, ou um poema, ou uma pintura, ou uma obra, ou um sermão, não importa. Eu só posso atribuir o nome barroco a qualquer coisa, seja uma arte plástica, uma pintura, uma escultura, um poema, não importa, se tiver um tema religioso, que o barroco nasceu dentro da Igreja Católica. Aquela música de Caetano, amiga, que a gente sempre trabalha em sala, que é O Quereres. sim. Quando não sei, do barroco, mas na verdade ela tem um barroquismo, que o tema ali não é religioso. Né? O poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, aquilo ali não tem nada de barroco, nada. Porque Tem não trata pensamentos antitéticos e paradoxos, isso, né? Mas isso. não Uma outra tem coisa, traços amiga, religiosos. sabe uma coisa que eu me lembrei? Como a gente citar um barroco na redação em um tema de corrupção? Trazer o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, em seus sermões, sobretudo o Sermão do Bom Ladrão, faz uma crítica muito forte. Lá no século XVII, aquele ladrão que rouba a galinha, aquele ladrão que rouba a roupa que está presa no varal, e o ladrão que rouba a cidade. O ladrão que rouba as pessoas, o ladrão que rouba nações. Então, veja, eu estou falando de padre Antônio Vieira, um escritor do século XVII, que parece que escreveu esse texto depois de assistir o Jornal Nacional ontem. Verdade. Percebe? Então, o barroco também se enquadrando em temas políticos. O Gregório de Matos Guerra ficou conhecido como Boca do Inferno por causa das sátiras que ele fazia ao governo da Bahia. E ao governo o quê? Ao governo corrupto da Bahia. Então, a gente percebe que o processo de corrupção, ele é desde a chegada dos portugueses no nosso país. Entendeu? Na verdade, professor, assim, dois apontamentos, né? Primeiro, sobre o padre Antônio Vieira. A gente pode falar dele também na temática de intolerância religiosa ou preconceito de maneira geral, ou não, preconceito mesmo, quando ele fala no sermão que ele faz para pregadores, né? O sermão da 60ª, né? Isso, eu tinha esquecido a arte o título. De pregar, é a arte de pregar. Isso, a arte de pregar, porque, na verdade, a gente prega, a sociedade, ela prega vários deuses, né? Falando Deus, que cada um vai dizer que é um Deus só, além daquelas que tem mais de um Deus, ela vai pregar vários deuses. Quando, na verdade, o final para onde é que a gente vai? Não é uma vida de paz, eu estou procurando uma vida de paz, de calmaria, de mansidão, ou eu estou procurando um após a morte feliz. O que ele quer dizer? Que todas, na verdade, no final, pregam a mesma coisa. Então, por que a gente briga tanto no caso, porque as religiões brigam tanto, seitas, rituais, quando, na verdade,
todas só querem a paz. Até quando isso vai? Por que fazer tanta guerra se no final a gente está buscando a paz? Ele é fantástico, o padre Antônio Vieira, né? E detalhe que ele foi perseguido por Portugal, né? Sim. Porque a obrigação de Vieira, quando chegou ao Brasil, gente, era pregar, era rezar o catolicismo, era pregar. Né? Só que Vieira era um intelectual. Quando ele chegou ao Brasil, ele se apaixonou pela cultura dos índios. Então, no lugar dele catequizar índio, ele foi estudar as religiões indígenas. Perturbado. Né? Perturbado. Aí depois chegam os negros. No lugar dele catequizar os negros, ele foi estudar as religiões de matriz africana. Mas ele foi inteligente. Porque né? Para você entender a linguagem de alguém, você precisa entender a pessoa, né? É o que, por exemplo, Euclides da Cunha faz, ele defende. Para você entender o homem, ele começou pela terra, na obra dos sertões. Para entender o sertanejo, entenda o local de morada dele. Né? E aí, determinismo muito forte, né? Aí, né? Isso. É um outro apontamento que eu ia fazer, quando você falou sobre a obra O Sermão do Bom Ladrão, que você pode fazer essa busca sobre um tema de corrupção. Né? E a gente pode trabalhar a corrupção também, fazendo essa alusão histórica, no quinhentismo também, né? Sim. Assim, quinhentismo barroco. Uma vez que daí a gente já tem a corrupção no Brasil. Né? Esse jeitinho brasileiro. Isso. A mania que muitos alunos têm de falar de corrupção é falar de político. Né? Olha, a gente não é um ambiente só de corrupção. Primeiro que você nem pode generalizar, apesar de você defender, né? A gente defender que a maioria dos políticos são corruptos, mas quando se fala de corrupção, a gente tem que falar do ser corrupto, o homem que é um ser corrupto. A atuação corrupta, exatamente. Esse jeitinho brasileiro em especial, né? Tá falando de nós, trazendo para o país. Sim, eu acho que o barroco, ele exemplifica muito bem isso. A gente vai ter exploração do ouro, né? O ouro barroco. A gente vai ter a exploração dos minérios, com a descoberta do ciclo do ouro. A gente vai ter a exploração da cana-de-açúcar em Pernambuco, porque o barroco em Pernambuco ficou conhecido como barroco doce, ou barroco do açúcar. A gente vai ter o início, não sei se vocês sabem, aquela expressão, rapaz, fulano é um santo do pau oco. Santo do pau oco é uma expressão barroca, porque as imagens de santos eram construídas de madeira, dentro não tinha nada, era oco, tá? E colocava-se ouro ali dentro para roubar. Daí vem a expressão santo do pau oco. Né? Então, assim, o processo de corrupção, teve um aluno que colocou aqui, Murilo, eu estou acompanhando o chat, Murilo Nickermon, enfim. Murilo é mais fácil. Pronto, vou botar aqui, Murilo Silva, fica mais fácil, tá, Murilo? Aí ele diz aqui, ó, já criou uma cultura desestruturada desde o início, né? Cultura da corrupção. E isso é verdade. É um processo e o jeitinho brasileiro é uma corrupção. Exatamente, é o jeitinho brasileiro. É uma corrupção. Isso, a gente dá jeitinho para tudo. É como ele colocou aqui, são pequenos atos desonestos. Sim, são, mas é uma corrupção. E que a sociedade, de maneira geral, passa a mão por cima da cabeça, porque a gente define como, mas é só um jeitinho brasileiro. Né? Todos nós, mas vamos adiante. Vamos. Arcadismo? Pode ser, arcadismo. Pode ser. O arcadismo, sim, na verdade, é uma escola literária, é um movimento estético com o qual eu não tenho muita afinidade. Porque eu acho a escola literária um pouco mentirosa, né? Porque os poetas defendiam tirar leite de vaca, tirar a lã da ovelha para fazer roupa, viver na simplicidade, mas eram juízes, advogados e viviam no luxo da cidade. Né? Então, por isso que os poetas árcades neoclássicos, eles vão criar um imaginário bucólico. Tudo aquilo que eles defendem, a casa no campo, a vaquinha, o leitinho, Marília de Disseu, né? Eu, Marília, não vivo de guardar alheio o gado, de tosco trato, de expressões grosseiros, dos frios lençóis, dos sóis queimados, aí, da branca ovelhinha tiro leite e as finas lãs com as quais me visto, né? Aquilo ali é tudo muito bonito no texto. Porque ninguém tirava leite em vaca, ninguém tirava lã da ovelha. Né? Era uma idealização, né? Era uma idealização bucólica, o ambiente. Isso. Agora, é uma escola literária também, Cíntia, muito política, porque o arcadismo, sobretudo no Brasil, tá, gente? Ele vai coincidir com o movimento da Inconfidência Mineira. Então, os nossos poetas, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, eram poetas inconfidentes, né? Então, assim,
o discurso, né, para uma libertação, para uma independência do Brasil era muito forte. Tanto é que a gente vai ver uma crítica muito forte na obra Cartas Chilenas, que até hoje ninguém sabe se é Tomás Antônio Gonzaga. Diz que é dele, mas ninguém sabe. Né? Então a gente vai ter ali uma sátira, é o único texto satírico, único não, mas é o principal texto satírico do arcadismo, que vai fazer uma crítica muito forte, né, durante o processo da Inconfidência Mineira. E a gente sabe que o processo da Inconfidência Mineira é considerado pelos historiadores como um dos movimentos mais frustrados da história do Brasil. Porque tinha tudo para dar certo. Deu errado. Né? E a gente vê que Tiradentes, para alguns historiadores, não era herói, era vilão. Né? Então, a forma como Tiradentes terminou, que foi morto, né? Enfim, cortaram os pedaços dele, enfim, aquela coisa espalhada pela cidade, aquela coisa toda, é uma forma de mostrar, inclusive, como a coroa tinha um poder, como Portugal ainda exercia um poder muito grande no nosso país. Eu estava assistindo semana passada essa novela, Novo Mundo, Ganho Mundo, Mundo Novo, esse negócio da Globo aí que está terminando, com Caio Castro. E eu estava vendo a Caio Castro e Dom Pedro, né? E aí, a história, como é contada na novela, ela é bem diferente do que mostram os livros. Sobretudo os livros da parte crítica, né? Não é o livro didático. Né? Então, assim, se a gente não for ler de verdade, a gente vai ficar iludido pelo que mostra na novela. Né? Então, assim, o arcadismo é um momento, sobretudo político, que não durou tanto tempo no Brasil, né? Mas que valorizou a simplicidade e que veio, acima de tudo, para desconstruir a rigidez implantada pelo barroco. Agora, se você me permite, Cíntia, já saindo do arcadismo, a gente vai para o movimento mais social que existiu, que foi o romantismo. Então, a gente encontra vários temas de redação, né, dentro do romantismo. Por exemplo, um tema de redação que fale sobre a importância da leitura para a formação de um cidadão crítico. A importância do hábito leitor. Gente, isso é fundamental. O romantismo é a primeira escola literária no Brasil, apesar que eu odeio chamar escola literária, eu chamo movimento estético, mas enfim. Né? Eu odeio chamar escola literária, mas pelo costume sai escola literária, mas é movimento estético. É porque, na verdade, não ensina, né? Não tem o sentido de exatamente, ensinar. Isso. É arte, né? Então, o romantismo é o primeiro movimento estético que vai fazer uma linguagem do pobre para o pobre e que vai atingir as classes sociais mais baixas. Isso é fundamental. Porque quem entendia as obras do Barroco, os detalhes, as antíteses, aqueles textos complicados do Gregório de Matos, é quem lia. Gregório de Matos era advogado, né, que tinha conhecimento. Quem entendia os textos do arcadismo, com influência de deuses da mitologia grega, qual é o pobre que vai ter acesso a isso? Na época da escravidão, qual é o negro que vai ter acesso a isso? Me diz. Então, o romantismo é o primeiro movimento estético brasileiro que vai, ele fez isso na Europa também, com Victor Hugo principalmente, que vai levar uma literatura do povo para o povo. É por isso que você pega os textos românticos e você vê que é tranquilo, dá para entender numa boa. Tem uns que são até meio viajados, você não entende muita coisa, mas a linguagem você entende. Todo mundo entende isso aqui. Quer apostar? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Todo mundo entendeu que tem uma palmeira, um sabiá, que o céu aqui é mais bonito do que o céu de lá. Todo mundo entendeu. Agora você pega o poema do Gregório de Matos. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais vos tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. O quê? O que esse perturbado está querendo dizer? Né? Uhum. Eu vou ter dentro do romantismo um poeta que eu sou completamente doente e perturbado por ele, que é o baiano Castro Alves. Castro Alves, Cíndia, ele ia para a praça, subia num banco, que ele era baixinho, ele subia num banco, na praça que hoje tem seu nome, Praça Castro Alves, em Salvador. Quando forem a Salvador, não deixem de ir, tem um monumento dele lá, uma estátua dele lá. Castro Alves ia para essa praça e ele ia ler poemas traduzidos do francês de Victor Hugo para negros, para escravos, para moradores de rua. Ou seja, é a arte para o povo.
Então, quer uma escola literária mais social do que o romantismo? Quando eu vou dar aula de romantismo para os meus alunos do segundo ano, ou quando eu vou palestrar sobre romantismo, eu sempre abro a aula dizendo, se vocês estão achando, ou a palestra, se vocês estão achando que vamos falar de amor, vocês estão ferrados. Porque ninguém vai falar de amor aqui hoje. Nós vamos, né? Porque romantismo, né? Acha que vai falar de amor, né? Leva logo um Roberto Carlos, um Caetano Veloso, né? Uma Marília Mendonça, né? Se tem uma coisa que o romantismo pouco falou, foi sobre amor. Pouco. Porque na primeira geração, esse amor, homem e mulher, tá, gente? Eu tô falando. Na primeira geração, valoriza o índio, a pátria, a fauna e a flora. Na terceira geração, a poesia dos negros, a poesia escravocrata. Na segunda geração, ele fala desse amor não correspondido, tá? E que termina com a morte. Mas, gente, são 3 gerações. Das 3, só uma fala de amor. Então, essa ideia que romantismo é escola literária, que fala de amor, não existe isso. Qualquer escola literária tem em algum momento o amor. Existe amor em todas as escolas literárias. Quer apostar? No Barroco. Sim. Gregório de Matos fazia uma descrição da mulher que ele amava. Ao mesmo tempo que ela era um anjo, era um demônio. Era anjo porque era linda. Era demônio porque despertava nele sexo, desejo, tesão. O arcadismo tem o amor de Tomás Antônio Gonzaga por Marília Mendonça, Maria Doroteia. O romantismo fala do amor da segunda geração, na poesia. O realismo fala do amor infiel, Machado de Assis. Capitu. Mas cada um, né, com sua forma de abordagem por conta devido à sua época. Exatamente. Uma vez que é uma escola da subjetividade, ele vai fazer isso de maneira bem intensiva. Né? E o arcarismo não. Já vai buscar essa objetividade, vai ser influenciado pela ciência, né? Pela razão. Então, ele não tem coração? Lógico que ele tem. Como o professor disse, ele vai fazer uma declaração para Marília, Disseu se declara para Marília, só que de uma maneira sutil. E ainda comparando com os elementos da natureza. Da natureza. Né? Como gazela, por exemplo. Meu então, Deus do céu, cada um tem um apontamento, uma visão sobre o amor diferente. Mas exatamente. Existe o amor. Né? Então, assim, o romantismo. Caiu o tema de redação esse ano. A importância da leitura para uma formação crítica cidadã. Acabou-se. A gente vai citar o romantismo. A gente vai dizer que no romantismo surgiu no Brasil o gênero romance. É a partir do romantismo que os jovens, e principalmente as mulheres, Cíntia, você sabe disso, as mulheres começaram a dar um pontapé inicial para esse feminismo tão bacana que existe hoje em dia, a partir do romantismo. Na Europa acontecia a Revolução Industrial. Os homens estavam desempregados, Cíntia, na Inglaterra. Quem botou a mão na baça, quem sustentava as famílias, eram as mulheres. Então, as mulheres começam a ocupar um papel fundamental na sociedade a partir de meados do século XIX, amiga. E no Brasil não é diferente. Porque enquanto os maridos estão trabalhando aqui no Brasil, as mulheres estão em casa fazendo comida e cuidando dos filhos. Tá bom, e depois? Vão fazer o quê? Não tinha Vale a Pena Ver de Novo. Não tinha. Não tinha Sessão da Tarde. Não tinha programa de fofoca de Sônia Abrão. O que é que as mulheres iam fazer? Ler. Então, e aí começaram os folhetins, né? Exatamente. É a partir do romantismo. É tão importante a gente saber, né? Que é a partir do romantismo que as mulheres começam a exercer o hábito de leitura no nosso país. É tão importante a gente saber disso. Isso é muito importante para a redação, viu? Isso. Sobre o hábito leitor. Sobre leitura, posicionamento social feminino. Ideológico, claro. Olha, é a partir do romantismo que essas mulheres começam a ler os folhetins. Para quem não sabe, os folhetins, os textozinhos que saíam, né? Em vez do livro ser publicado de uma vez só, né, capa dura, o livro todo, né, de pouquinho em pouquinho ia publicando ali, ó, né, e as mulheres iam comprando, né, semanalmente, quinzenalmente, às vezes diariamente, iam comprando aqueles pedacinhos e iam lendo. Então, a partir daí, a gente vai ter o pontapé inicial para que a mulher, sobretudo a mulher, o público leitor, gente, era de 99,99% de mulheres. Acreditem. Os homens eram trabalho e boemia. Tem obras, inclusive, que relatam sobre isso, que falam sobre isso. Os homens eram o trabalho, é o provedor e boemia. A leitura do homem era a leitura de jornal. A mulher pegava uma parte do jornal, lá no finalzinho, que era o folhetim.
E lá ia ler Iracema, a Senhora, a história de amor de Aurélia Camargo, que se apaixonou por Fernando, mas Fernando só queria dinheiro. A Aurélia era pobre, ficou rica e comprou Fernando. Ou seja, como a literatura contribui politicamente, ideologicamente, linguisticamente, para a formação de um público leitor. Tem uma professora levantando a mão, que é a professora Prazeres. Fique à vontade, professora. Acho que não, acho que ela estava não só... fez assim. Então eu... Por favor, então, professora. Tá. A gente pode ver que, a partir daí, a gente já pode observar o empoderamento feminino. Sem sombra de dúvidas, professora. O começo, o pontapé. Isso também aconteceu na Europa. Como eu disse aqui, a Revolução Industrial ela foi feita por mulheres. As mulheres no poder. E eu sou super a favor disso, viu? Aqui em casa, quem manda é minha mulher mesmo. A última palavra, a palavra final é minha. Tá bom, já vou. Sim, senhora, tá certo. A palavra final aqui é a minha, obedecendo. Ok? Um outro tema, assim, que eu acho que a gente pode falar e citar o romantismo é a questão da nossa identidade nacional. Um tema que mexa com identidade nacional. O romantismo, ele tentou de todas as formas, bichinho. Não conseguiu. Para mim, ele não conseguiu. Mas o romantismo, ele lutou... Na minha visão, só o modernismo. Na minha também. O romantismo, ele lutou para que a gente conseguisse uma identidade nacional. Por quê? Porque o romantismo é a primeira escola literária, primeira manifestação artística, depois da independência, né? Então, eu particularmente, eu nunca vi uma sabiá pendurada em cima de uma palmeira. Eu nunca vi. Se alguém vê, por gentileza, manda uma foto para mim. Eu quero ver uma sabiá em cima de um pé de palmeira, cantando lindamente no dia de sol, como diz Gonçalves Dias. Mas, logicamente, que a ideia de Gonçalves Dias era enaltecer a nossa pátria, né? Daí esse nacionalismo ufanista, exagerado, né? Quando ele diz no final, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Ele estava em Portugal estudando. E o navio que ele pega, voltando, afunda. Né? Ele ia aportar no Maranhão. Então, o navio que ele pede a Deus, meu Deus, não permita que eu morra sem voltar para o Brasil, para matar a saudade. Só que ele não chega de volta ao nosso país. Né? Então, assim, o navio dele naufraga antes de chegar no Maranhão. Então, assim, a gente vai ter no romantismo uma necessidade de valorizar a pátria, de valorizar o sentimento nacionalista. E eu acho, não vou querer detalhar um pouco isso, porque eu acho que não cabe, mas nós estamos vivendo em um país, em um momento no nosso país, que essa ideia de pátria, né, ela está sendo muito discutida, né? Essa ideia de tudo hoje que é verde e amarelo, né? Eu tenho medo hoje, sabe, Cíntia, de sair com a camisa do Brasil na rua e me jogarem pedra em mim, né? Por causa da apropriação cultural, né? Então, sem querer citar nomes, claro, mas o viés da direita hoje, né, tomou posse das cores da nossa bandeira. Eu tenho medo de sair. Se eu saio com a camisa vermelha, eu posso ser apedrejado. Se eu saio com a camisa do Brasil, eu posso ser apedrejado. Veja que dicotomias, né? Veja que extremismo que a gente vive hoje. Ou é 8 ou é 80. Se tiver um jogo do Brasil, eu vou com a camisa do esporte, né? Para não apanhar no meio da rua. Né? Só para a gente concluir isso, amiga, o romantismo também cabe em temas de cunho nacionalista, de resgate à pátria, citando o índio como um guerreiro, como um herói, supervalorização da nossa fauna, da nossa flora, né? O hábito leitor, o empoderamento feminino, como a professora Prazeres citou muito bem. Eu acho que o romantismo, sobretudo, questões sociais. O Enem traz questões sociais. Então, o romantismo enquadra-se perfeitamente nisso. Sei que você está querendo encerrar. É só um minutinho, amiga. Tema sobre escravidão, viu? Tema sobre escravidão. Eu não ia encerrar, não. Eu ia falar sobre isso. Tema sobre escravidão. Para fazer um link sobre o próximo movimento, que é o realismo, a gente faz um link a partir do próprio romantismo. Isso. Porque a sua terceira fase é falar justamente das causas humanitárias, né, as causas sociais, que a gente tem como nome principal Castro Alves, que vai lutar aí em favor do negro, né, em favor do escravo, mas a gente tem sim esse link, que na verdade já era assim, uma pista para o que já estava por vir, que é o realismo. Mas por que não é realismo? Porque é romantismo, isso. Porque havia características românticas, como o sentimentalismo, a subjetividade, não é? Castro Alves, ele é meio que de transição, né?
Ele é um ele poeta de transição. Tem isso, poemas de Castro Alves que ele já começa a falar em traição, em adultério, né? isso, exatamente. E aí é justamente esse link para o realismo, porque no realismo a gente vai ter também essa preocupação em criticar, na verdade, denunciar, né, muito mais os problemas sociais, a hipocrisia do homem, aquele que faz as leis, mas ele mesmo quebra essas leis, não é? A sociedade, por exemplo, carioca, qual é o comportamento que se tinha nessa época, né? De você mostrar ser ou você mostrar ter. Então, ficava nessa dualidade também, mas muito mais para fazer essa crítica social. Para eu fazer só essa amarração aqui, se você me permite, ainda sobre tema sobre escravidão, no mesmo ano que caiu intolerância religiosa, caiu a questão do negro, né? Caiu Caminhos para o Combate ao Racismo no Brasil. Duvido que eu tenha entrado a isso, porque está muito recente, mas uma universidade particular, né, algum aluno for tentar alguma faculdade particular, se cair temas sobre escravidão, sobre racismo, não deixem de citar Castro Alves. Castro Alves, ele era um poeta baiano que morreu aos 24 anos de idade, foi traído pelo melhor amigo quando veio para Recife, tá? E, sobretudo, Cíndia, ele não era negro. Então, isso traz mais uma vez aquela bandeira. Escravos, era né? o poeta dos escravos. É um poeta dos escravos que não é negro. É porque isso ele se apropriou da dor do outro, né? E aí, sim, a gente vem para uma palavra perfeita chamada empatia. Castro Alves não precisa ser negro no romantismo, no século XIX. Eu não preciso ser homossexual para defender as causas LGBTQ, que há mais. Eu não preciso ser mulher para defender as causas das mulheres e a igualdade por parte das mulheres. Então, veja, sobretudo Castro Alves, ele foi empático. Gente, Castro Alves não era negro, mas era um poeta, foi o primeiro escritor da literatura brasileira a ler poesia para escravo no meio da rua e a defender a abolição da escravatura. Ele defendia, beleza? Então isso é fundamental. E aí eu sugiro, inclusive, que vocês assistam ao vídeo no YouTube. Coloca assim, Navio Negreiro Castro Alves. Ah, é muito bom esse fantástico, vídeo. É um vídeo de 8 minutos. Prepare para chorar, Já coloquei no Classroom para eles há um tempo para o terceiro ano assistir. Não me lembro se o segundo, mas o terceiro eu coloquei. Exatamente. E aí, sim, alguém comentou agora aqui, muito interessante, ó. Deixa eu só abrir o chat aqui. Cadê, ó? O Ariel. Racismo ainda existe? Nem sei porque eu ainda fico surpreso com isso. Existe, Ariel. Infelizmente existe. É por isso que a gente precisa de políticas públicas que incluam cada vez mais o negro na nossa sociedade, né? Porque o racismo, de fato, existe. A gente não pode dizer que existe aquele racismo que o negro vai para a senzala, vai apanhar no tronco, vai, né, ser chicoteado. Mas o racismo hoje ele ganha um outro caminho, a palavra não é caminho, ele ganha uma outra face, né? A gente encontra o racismo quando a gente vai no shopping e vê o segurança atrás de um negro na loja, né? Ou como a gente viu ontem, não sei se vocês viram ontem, um negro que levou 7 tiros nos Estados Unidos, né? Na frente dos 3 filhos, o mais velho tinha 10 anos, né? E está lá entre a vida e a morte. O exemplo do George Floyd também. Aqui no Brasil, o racismo velado que a gente vê, 74% da população brasileira, da população carcerária brasileira é negra. 74% das pessoas que estão nos presídios brasileiros são negros. Perceba, não é o racismo das correntes, é o racismo social. E aí eu queria sugerir... sim, a leitura do Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que eu acho que é um livro que recebe muita crítica. Eu também tenho muitas críticas em relação a ele, mas é um livro muito esclarecedor e faz um passeio pela história do Brasil, desde dos índios até o século XX. Então, Casa Grande e Senzala é um livro que tem mais de 600 páginas, mas, assim, eu sugiro a leitura, gente. É fantástico, de Gilberto Freire. E gosto também daquele... Ai, meu Deus, agora me fugiu, mas eu vou lembrar. Quando eu lembrar, eu digo. Vai, vou ficar matutando aqui. Então, dentro do romantismo, a gente consegue amarrar esses temas, amiga. Fica à vontade. Não, pode continuar sobre o realismo. Aí, entrando em realismo, né? E o realismo já é uma outra faceta. Porque o realismo é um movimento que veio para desconstruir a Igreja Católica. Então, aquela ideia que diz assim,
A fé e a ciência andam juntas? Não, não andam. Não andam. Essa história de fé e ciência juntas, esquece, pelo menos dentro do realismo, tá? E aí a gente vai ter na Europa uma força muito grande do realismo, principalmente com essa de Queiroz, um escritor português maravilhoso, e no Brasil com o desconhecido, acho que ninguém conhece, acho que ninguém ouviu falar, que é Machado de Assis, né? Eu acho que ninguém conhece esse rapaz. Mas, assim, eu não gosto de dizer que Machado é realista, tu sabe, né, Cíndia? Machado, para mim, é um escritor universal. Sim. Ele é atemporal. E aí o realismo vai trazer, por exemplo, críticas à Igreja Católica. Luiz, como usar o realismo dentro da minha redação? Em uma sociedade repleta de hipocrisia, o realismo vem como escola literária para desmascarar, para mostrar exatamente essa hipocrisia da sociedade. Uma observação. Esse escritor português chamado Eça de Queiroz, ele tem uma frase que define muito bem o realismo. Ele diz assim: o romantismo é a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos. Ou seja, imagina uma aula de anatomia, tá lá o corpo do cidadão, você rasga o corpo todinho. Você vê tudo que tem dentro dele. O realismo faz isso. Mas faz isso em relação ao caráter das pessoas. Então, quando lá no romantismo eu tenho uma mulher que ela é voltada para o casamento, bela, recatada, do lar, linda, perfeita, bonitinha, no realismo eu tenho uma mulher que é adúltera, que vai para a cama com um homem casado, e enquanto eles dois estão transando, tem a imagem de Jesus Cristo pendurada na parede. Acabou. É o que acontece, por exemplo, em O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Luísa está transando no sofá de casa com o primo dela, Basílio, enquanto o marido está trabalhando, Jorge, levando o Gaia, e ao fundo a imagem de Jesus Cristo. E aí? Então o realismo vai mexer em uma temática, Cíndia, muito séria, que é a família, que é a igreja. Então imagina, Cíndia, eu tenho aqui, tá? Você está dando para ver, mas assim, eu tenho um triângulo. Eu tenho a base, e eu tenho a base é a família. Eu tenho de um lado a igreja, e de outro lado eu tenho a mulher. A cuidadora, a protetora, a mãe, a matriarca. E esse triângulo, se ele for seguido certinho, ele vai culminar em algo superior. Imagina aqui em cima, que eu estou botando no celular, algo superior. Esse superior e diz, olha, essa mulher aqui bota a Gaia no marido, olha, desmorona tudo. Aí eu entendo, quando, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado genialmente coloca o nome da personagem feminina principal, ele coloca como Virgília. Virgília traiu o marido com o amigo do cara, pô. De virgem, Virgília, remete à virgindade. De virgem ela não tinha nada. Imaculada, pura. Imaculada, pura, cadê? Percebe que há aí uma crítica direta à Igreja Católica. Porque a Igreja Católica trouxe tudo como muito pré-estabelecido. Acho que a Igreja Católica trabalha como se fosse uma redação, né? 5 linhas para a introdução, 10 linhas para o desenvolvimento, 15 linhas para o desenvolvimento, 5 linhas para a conclusão, tudo muito bonitinho, né? O esqueleto pronto. Não é assim. Né? Então, o realismo vem desconstruir, tá? Então, se o tema de redação é a problemática social, de maneira geral, como denúncia, como crítica, né? O realismo cai perfeitamente nisso. Uma outra coisa, tá, Cíndia? Por exemplo, recentemente caiu um tema de redação sobre os surdos, né? A acessibilidade dos surdos ao ambiente escolar. Tem uma obra de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o personagem racista, preconceituoso, nojento, um infeliz, que é o Brás Cubas, e nada tem a ver com Machado de Assis, né? Pelo amor de Deus. Faz uma crítica, né, àquela personagem Eugênia. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas se apaixona não, ele se envolve com Eugênia, e Eugênia é uma moça muito bonita, virgem, pura, nunca tinha dado um beijo na boca. E aí, quando eles vão passear, quando eles vão passear, Brás Cubas percebe que ela é deficiente física, que ela manca de uma perna. Ela tá andando e mancando. E aí Brás Cubas desiste de ficar com ela, porque ela é deficiente física. Ou seja, como o preconceito em relação ao deficiente
E o processo de falta de acessibilidade já era denunciado por Machado de Assis lá no século XIX. Percebe? Ele diz se linda porque coxa é deficiente, né? Manca. Se linda porque coxa, se coxa porque linda. Ele pergunta isso várias vezes, voltando para casa. Se linda porque coxa, se coxa porque linda. Ou seja, para ela ser linda, ela tem que... já que ela é linda, não pode ser deficiente. Como assim? E a gente escuta muito preconceito, assim, por exemplo, em relação a homossexuais, né? A pessoas homoafetivas. Rapaz, ele é tão bonito, que desperdício. Veja que frase homofóbica. Uma moça é homossexual, né? Porque ela é homossexual, ela precisa ser feia? Né? Então, isso enquadra, essa crítica que Machado de Assis já fazia no século XIX, permeia essas outras temáticas, né? Verdade. Ótima lembrança. Por favor, viu? Estou falando muito, né, gente? Hora de encerrar, né, já? Vamos para o naturalismo, né, que é um movimento literário no que aconteceu no Brasil, juntamente com o realismo e o parnasianismo, né? Diferentemente de como foi na Europa. Mas, no naturalismo, eu gosto de apontar para a redação a questão da zoomorfização, né? Que o homem visto como bicho, né? Isso, a Luísa Azevedo, lógico que tem outros, mas eu gosto mais de trabalhar a Luísa Azevedo, uma vez que ele é mais conhecido, né? Então, ele vai trabalhar a zoomorfização. Mas o que seria isso? É o homem animal, basicamente seria isso, seria o comportamento, a visão que o autor vai descrever, né, sobre o homem, porque o homem, ele age impulsivamente, instintivamente. Instintivamente, o realismo vai fazer análise psicológica, né, do homem, o naturalismo vai fazer uma análise biológica, patológica, instintiva, né, animal. Né? Ô, amiga, vê, sabe uma outra coisa que eu acho que é um tema bem legal também, que a gente pode citar o naturalismo, sobretudo a Luísa Azevedo, temas que envolvam a disputa de classes. O ser humano que quer crescer às custas do outro ser humano, que quer pisar no outro ser humano para crescer na vida, né? A ideia do capitalismo, porque a gente tem, o que é que a gente tem lá no Cortiço? João Romão e a negra Bertoleza, que é a mulher dele, né? E ele explora a Bertoleza. Ele explora todo mundo que mora naquele cortiço. Mas ele explora para quê? Para subir. Porque ele quer dinheiro. Então, a disputa de classes, a exploração do homem, isso é fantástico, anota aí, pessoal. A exploração do homem pelo próprio homem. Isso é uma coisa que precisa ser discutida. É o homem que pisa no homem para crescer. E aí a gente vai citar, inclusive, o materialismo filosófico de Karl Marx. Karl Marx já denunciava isso. O homem que pisa no homem para poder ascender socialmente. E isso a gente vai ter João Romão, que é um português, dono do cortiço. Gente, para vocês terem uma ideia, a Bertoleza era uma escrava. Ele enganou ela. Ele fingiu que comprou a carta de alforria. Fingiu. Para ele não gastar dinheiro, ele falsificou a carta de alforria. Não tinha cola. Isso está no livro. Não tinha cola. Ele passa cuspe no envelope, entrega a carta a ela e diz: você agora é uma escrava, ex-escrava alforriada. Mentira! Passou essa escrava dele. Então, o ser humano pisando no ser humano para subir na vida. Uma outra coisa, viu, Cindy? Ainda no naturalismo... Desculpa, amiga, fale. Eu falo muito. Eu disse para você, me controle. Tá, fale. Não, é só para concluir, então, sobre o cortiço. Porque no cortiço, você disse, né? A disputa... A gente tem no naturalismo a disputa de classe. E como exemplo, a Luísa Azevedo. E ainda como exemplo desse autor, o cortiço, né? Que a gente vai ter a segregação de cidades. No próprio cortiço, a gente tem todo tipo de gente, várias classes sociais, sobretudo, né, a classe baixa. Formação urbana, né? O processo de formação urbana, né? De urbanização. Isso, exatamente. Então, classes marginalizadas, pessoas marginalizadas. A gente tem nesse mesmo livro, a gente tem problemas ambientais dentro da cidade, o impacto que o livro vai trazer em relação à saúde, por falta de saneamento básico, animais
ao redor ali do cortiço, das casas com doenças também, né, que são vetores de enfermidade. A gente tem a questão também da imigração, porque vai falar da imigração, né, do pessoal vindo de Portugal, e também tem um trecho sobre pedofilia, quando, você se lembra, a personagem Pombinha, que ela era abusada, de menor, né? E foi abusada por outra personagem. Pela própria tia, pela madrinha, né? Isso. Eu não lembro agora o parentesco, mas... É a madrinha dela, se eu não me engano. Isso é pedofilia, né? E Sim, tem a própria exploração que você falou do próprio trabalhador. João Romão, ele faz de tudo para ascender e fica naquela disputa com o outro personagem, é o custo que custar, né? Eu tenho que estar aqui assim... Não há limites para conseguir o que se quer. Isso é mostrado no livro, né? Agora, eu estou querendo lembrar, amiga, de uma coisa, que é o seguinte. Você falou dessa questão da urbanização, a gente sabe que o Cortiço vai ser... É assim, porque quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela assinou a Lei Áurea, mas ela esqueceu de assinar a carteira de trabalho, né? Ela esqueceu disso. Então, alguém tem que avisar ela que ela precisaria assinar a carteira de trabalho também, né? Lógico que é uma analogia. Claro que a CLT só chega na década de 30 com Getúlio Vargas, né? Mas tudo bem. Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? Liberaram os escravos, mas não deram trabalho, não deram mão de obra, não deram educação. Então, o cortiço nada mais é do que já foi o quê? A senzala, do que já foi o ambiente onde os negros viviam. Entende isso? E aí a gente vai ter uma coisa, quando você falou desse processo da questão ambiental, da destruição, temas do meio ambiente, faz tempo que o Enem traz isso, a destruição daquele ambiente para a construção de cidades. Isso me lembra, assim, o senhor Caetano Veloso com Sampa. Quando ele diz, eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Caramba, aquela música que ele assim... Ai, meu Deus. Gente, Sampa, me ajuda com Sampa. Não me Alguma coisa acontece no meu coração. Vou dar o celular aqui agora. Que só então, quando só esse trechinho que eu conheço. E a Avenida São João... É que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas. Ele vai aqui, ó. Aqui. Veja como cai perfeito, Cíndia. Não vou cantar, tá? Do povo oprimido nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Mas é isso que eu quero, ó. Do povo oprimido, a opressão que João Romão faz. Aqueles trabalhadores e moradores do cortiço. Olha lá. Essa opressão, sim, o trabalhador brasileiro sofre hoje. E não precisa ser pelo chefe, não, tá? É a opressão de ter que pegar, por exemplo, um ônibus lotado e a mulher ser assediada dentro do ônibus. Sim. Frio. Beleza? Olha o que Caetano diz aqui. Do povo oprimido nas vilas, favelas, da força da grana que ergue e destrói coisas belas. São os prédios, a construção das cidades, o processo de imigração. E dane-se o meio ambiente. Lembra quando a gente foi a São Paulo? Vou fazer uma fofoca aqui. Eu e Cíndia fomos a São Paulo e com minha esposa. Tem uns 3 anos isso, né? Que a gente foi no Parque do Ibirapuera, que a gente ficou impressionado com aquilo ali. Não sei se você já for a São Paulo, mas se um dia for, não deixe de ir ao Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera não parece que você está em São Paulo. É uma coisa gigantesca, um verde lindo, que quando você sai, você se depara com cinza dos prédios. A força que ergue, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Eu posso citar o Cortiço na minha redação, ainda cito o Sampa com Caetano Veloso, já que você falou do processo de imigração. Sampa também traz essa questão da imigração. Com a chegada dos imigrantes, onde é que esse povo vai morar, Cíndia? Destrói o meio ambiente de maneira irregular. A gente está vendo a Amazônia aí, com crescimento de 6% ou foi 7%, no último trimestre, foi 6% ou foi 7%, alguma coisa quase 7%, se não me engano, no aumento do desmatamento da Amazônia. Veja o que Caetano está dizendo. Repito, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. E um aumento de 7% no desmatamento da Amazônia. Veja como isso é atual. E Caetano fez isso aqui há mais de 30 anos. Verdade.
Ah, mas isso não é literatura? Claro que a literatura é música, né? Veja, a literatura, como a gente sempre diz, né, que ela está atrelada diretamente à história. A história, ela influencia a nossa literatura. E por se tratar disso, não só a história, a gente tem o próprio homem, então é o povo, é a cultura, são as relações, inter-relações. Então, por que a literatura é uma coisa clássica, passada, passageira? Não, ela também é atemporal. A gente tem os recortes ali que aconteceram naquele momento, mas que eu posso reutilizar atualmente, na contemporaneidade. Eu sempre digo aos alunos, a gente não pode estudar literatura, nunca, sem história, sociedade e ser humano. Não tem como estudar literatura longe disso. Fechou isso aí, ó. História, sociedade, ser humano. Anote isso aí, gente. Resumidamente é isso, né? Aí, só para fechar, o colega Murilo disse, resumidamente, em outras palavras, porque no realismo, né, no naturalismo, a homossexualidade era vista como uma doença, os homossexuais eram presos, chicoteados, apanhados, apedrejados, eles eram presos em manicômios porque era visto como doença, como se fosse doido. Tanto que o tema era homossexualismo, né? Tanto que o tema era homossexualismo. E com o passar do tempo, tirou-se o sufixo ismo porque percebeu que não era, após muito estudo, que doença, não era uma doença. Né? Então, por isso, homossexual. Só fazendo esse apontamento a nível aí de conhecimento que Murilo colocou. Vamos para Murilo? Vamos. Uma dica para Murilo, já que ele tocou nesse assunto, viu, Murilo? Existe um livro bem interessante do naturalismo, que é Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. É o primeiro livro de literatura gay no Brasil, de literatura homossexual no Brasil, tá? Então, esse livro ele foi queimado em praça pública. Daí vocês tiram. No Rio de Janeiro, ele foi queimado em praça pública. Bom Crioulo, o Bom Crioulo, na verdade. O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Posso até colocar aqui, ó. O Bom Crioulo. Crioulo, Adolfo Caminha. É a história de dois marinheiros, um negro e um branco, Caminha, que se apaixonam, eles se apaixonam em um navio. Tá? É um livro que foi queimado em praça pública. É um livro muito interessante. É considerado o primeiro livro que fala da temática homossexual no Brasil. Tá bom? Tá aí colocado. Vamos para onde? Parnasianismo, é? Isso. Dá tempo, amiga, de fazer isso ainda? Tu acha? A gente pode fazer uma segunda chamada, né? O que é que vocês acham? Uma segunda chamada, parnasianismo. Eu acho que não vai dar para a gente fazer modernismo, amiga. Porque modernismo é coisa, viu? Então, a gente pode finalizar agora e deixar parnasianismo até modernismo. O que é que você acha? Você que sabe, você que manda. É porque assim, para fazer uma coisa... Também... Tá, fala. Porque para fazer uma coisa muito, né? Muito resumida, não dá, não vale a pena. Então, mas a gente finaliza agora. Eu só sou convidado. A gente finaliza agora, né? Até porque já passou aí um pouquinho, né, do horário. A gente finaliza agora e fica para uma segunda chamada, literatura aplicada à produção textual, parte 2. A gente espera todo mundo e muito mais que esteve, né, hoje. Para a próxima aula, eu vou agendar tudo mais. Posso sugerir? Vamos fazer o seguinte, a gente fala de parnasianismo agora, que eu vou falar só uma coisa de parnasianismo, rapidinho, eu prometo que eu não demoro 3 minutos, tá? E a gente muda o tema, se você concordar, claro, e coloca o modernismo brasileiro aplicado à produção textual. Porque aí a gente vai ver desde Semana de Arte Moderna até João Cabral do Melo Neto. Perfeito. A gente conversa depois. Vai, pronto. Finaliza então aí. Então, só para parnasianismo. O parnasianismo é um movimento estético que nasce na Europa e só tem 2 países no mundo, França e Brasil. No Brasil ele foi meio fuleiro, tá? Mas incomodou bastante. Tá? E o que é que a gente precisa saber? Uma coisa que o parnasiano adora é a supervalorização da forma. Então, você vai pegar um texto parnasiano, você não vai encontrar nenhum erro gramatical. As rimas são perfeitas. Os poetas parnasianos, principalmente Olavo Bilac, para escrever um poema de 14 versos, né, um soneto, ele passava 2 meses para escrever um poema. Apaga, faz de novo, vai no dicionário, pega a palavra difícil, bota no lugar da palavra fácil, vai e volta, a rima não tá boa, e o ritmo, e tem que rimar isso aqui com isso aqui. Olha, era um trabalho de engenharia poética. Tá? Difícil. Luiz, como é que eu vou usar o parnasianismo dentro de um tema de redação? É fácil.
Você pode citar linguístico. Preconceito linguístico e também, Cíndia, temas que falem sobre a necessidade que o homem tem de supervalorizar o corpo. Nós vivemos em um momento que as pessoas vão à academia não é em busca de saúde, é em busca de estética. Quero ficar definido, gostoso. Olha o peitão, olha o bundão, olha o pernão, olha não sei o quê. Então, esse culto à forma física tem tudo a ver com o culto à forma da poesia parnasiana. Os poetas parnasianos descreviam imagens de uma maneira muito perfeita. Deuses da mitologia que valorizavam os músculos, a força, a luta, a batalha, né? E aí eu posso citar no tema de redação o parnasianismo como escola literária que supervalorizou a forma e na mesma citação trazer o mito do Narciso. Porque Narciso, na mitologia grega, né? Ele se apaixona por ele mesmo quando vê sua imagem refletida na água. E já que a gente está falando de Narciso, eu posso encerrar de novo com Caetano Veloso na hora da minha redação. E a música é a mesma, Sampa. Quando Caetano Veloso diz, abre aspas, é que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Fecha aspas. Então, veja, um tema sobre culto à forma. Eu tenho parnasianismo, mitologia grega, com mito de Narciso e Caetano Veloso. Supervalorização e o culto à forma. A beleza. Que necessidade é essa do ser humano? Ter que se enquadrar em um padrão dito como correto. Porque a Rede Globo mostrou que tem que ter um busto de sei lá quanto, uma bunda de não sei lá quanto. Porque o corpo daquela cantora, a perna. Por que tem que ser assim? Percebeu? E aí eu trago o parnasianismo, a mitologia com Narciso e Caetano Veloso com Sampa. Perfeito. Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado, anotado. Agradeço novamente a toda a equipe do Emanuel Borba, né, por essa oportunidade também de deixar, pedir, né, um convidado, até essa oportunidade enriquecedora. E mas eu já tenho tantos professores. Não, mas é sempre bom, né? Uma visita, uma outra pessoa explicando. Luiz aqui, a gente fez um bate-papo e, lógico que a gente comentou, né? Eu falei algumas coisas, mas teve coisa que ele falou aqui que eu nem sabia, nunca tinha me atenado, gente. Então, quer dizer... forma que você também, viu, amiga? É uma troca então, quer dizer sempre. que a gente aprende também com os nossos colegas de trabalho, com outros professores, porque nenhum ser humano ele é limitado, a gente está aqui para aprender também. E aí, o convite já foi feito para a sua volta, tá? Agradeço a aula de hoje, agradeço o pessoal que ficou com a gente até agora, certo? E vem novidades por aí, viu, gente? Inclusive, a gente está preparando uma coisa bem legal, principalmente para quem tem assistido às aulas síncronas semanalmente. Eu sei, a gente sabe do problema que alguns têm passado em não poder, mas aqueles que têm feito de tudo para assistir, a gente está pensando uma coisa bem legal aí para vocês continuarem fiéis nessa presença, tá? As outras professoras, Ana eu queria agradecer. Por favor, pode falar, amiga. Não, eu só queria parabenizar vocês pela aula, né? Luiz sempre dando show, como sempre. É isso, Ana Paula. Maravilhosa. Prazeres, Rejane, que estão aqui presentes também. Aos alunos, né, que bateu recorde aqui a sala de aula em determinado momento. Que legal, coisa boa. Muito bom. E eu estava aqui viajando, realmente. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Me lembrando do meu tempo de estudante. Foi ótimo. Parabéns. Muito obrigado, Ana Paula. Conte conosco. Volte para que a gente tenha mais uma aula maravilhosa como essa de hoje. Eu também quero dar os parabéns ao professor, né? Foi uma tarde, assim, de enriquecimento total, né? Muita coisa, como a Ana Paula falou, né? Muita coisa, a gente voltou para a sala de aula mesmo, né? E foi bem bacana mesmo, assim, foi de um crescimento. Tenho certeza que quem fez as anotações, ou quem vai rever porque está gravando, vai ter bastante conteúdo para começar lá seus argumentos no Enem. E até quem não vai fazer Enem, mas já está numa preparação para o Enem, né? A turma do segundo ano, por exemplo, pegou bastante bagagem agora para descrever aí.
Parabéns, professor. Parabéns, Obrigado, Cida, professora. Obrigado a vocês. Ao corpo, né, do Manuel Borba, que proporcionou essa tarde tão maravilhosa.